Quem está feliz essa noite? Mas tem muita gente triste, sim, fala a verdade. Né? Tem muitas pessoas que estão alegres, felizes, estão nem aí para nada. Outros estão tristes, porque alguma coisa está acontecendo. Não é verdade? Às vezes nós passamos um período de alegria e outros períodos de tristeza. Agora, a coisa pior que existe é quando a gente machuca o dedo. Alguém já levou um corte de faca, está mexendo na panela, queimou o dedo na panela, no óleo quente? Dói ou não dói? Sim ou não? E como dói, né? E quando leva um corte no dedo? Eu levei um corte no dedo aqui, ó. Até agora ferido, doendo. Faz uma semana, parece que não cicatriza. Como dói? Alguém já levou um corte no dedo aí, na faca? É ruim? Fica tempos, não fica? Você tem que colocar aquele negocinho. E tudo que você for fazer incomoda. Um cortinho no dedo, como incomoda? Meu Deus do céu. Imagine as lambadas que Jesus levou antes de ser crucificado. O corte no dedo é algo que tira a sua paz. Quando você machuca, tira a sua paz. É uma coisa terrível. E Jesus, com tantas pancadas, tantas chicotadas, imagine o que Jesus sofreu. Se você com um corte no dedo, uma ferida no dedo, um queimado no dedo, sofre tanto, imagine Jesus levando aquela surra antes de ser sacrificado na cruz do Calvário. Amados, nós temos que fazer reflexões na nossa vida a respeito de nós e Jesus. Jesus humano. Jesus chorava, Jesus sentia as emoções, Jesus fazia as necessidades fisiológicas, Jesus sentia dor, Jesus sentia sono, Jesus sentia fome. Jesus, uma pessoa normal, como qualquer um de nós, embora santo, embora Deus. Mas ele deixou lá a sua glória para vir aqui, para sentir o que nós sentimos. Amém, irmãos? Sentindo na pele. E nós temos que reconhecer isso. Jesus veio por uma causa específica. Jesus veio para resgatar aquilo que foi perdido lá no jardim do Éden. O grande sacrifício pelo pecado de Jesus. Foi alguns destaques que nós gostaríamos de trazer sobre esse sacrifício, para que nós possamos entender essa semana que está começando aí, sexta-feira santa, etc. É uma lembrança, é um memorial de que nós devemos entender o sacrifício de Jesus Cristo. Porque hoje muitas pessoas estão aí praticamente, sexta-feira santa, outras pessoas não estão pensando na sexta-feira santa, no sacrifício de Jesus, na morte de Jesus na cruz. Algumas pessoas hoje pensam na Páscoa, pensam no ovo de Páscoa, pensam no bacalhau, na peixada. Outros pensam em feriado. Vamos embora. Vamos se divertir. Tem pessoas que não estão nem aí com o sacrifício de Jesus. Mas nós, como cristãos, nós temos que estar em reflexão todos os dias da nossa vida. Não é só nesse período, não. Todos os dias da nossa vida, sobre o grande sacrifício pelo pecado. O primeiro ponto foi feito por Jesus. O primeiro sacrifício pelo nosso pecado foi feito por Jesus. Jesus, conforme eu disse, deixou a glória dele e veio aqui nessa terra, se fez carne, habitou entre nós, para nos dar algo muito importante que hoje as pessoas não estão pensando. O segundo ponto, para a nossa santificação. Jesus se sacrificou por nós, para que nós possamos ser santificados. Adão e Eva, perfeitos, perderam essa perfeição. Nós, com Jesus Cristo, podemos alcançar essa perfeição. Mas para alcançar essa perfeição, nós temos que nos santificar. Nós temos que nos despir das coisas do mundo
para poder ter um alvo, que é a vida eterna. Amém, irmãos? O terceiro ponto, pago com seu sangue. Se Jesus derramou seu sangue tão precioso, aquele sacrifício tão importante, tão necessário, para que nós possamos realmente estar em santificação e alcançar o benefício da perfeição com a vida eterna. Amém? Pouco amém, com a vida eterna. Amém? Quem busca ficar rico aqui? Algumas pessoas. Prosperidade. Quem busca prosperidade? Quem? Ficar rico não precisa tanto, né? É só ter prosperidade, né? Todo mundo quer ter vida próspera. É errado? Não. Deus pode te dar. Quem quer ter saúde perfeita, sem ficar doente? Todo mundo, né? Porque ficar doente não dá. É uma situação terrível. Quem quer a vida eterna? A vida eterna não tem choro, não tem lágrimas, não tem morte, só tem vida. Amém? Eu tenho que buscar a vida eterna. A vida eterna. Nós temos que pensar que a coisa mais importante que temos no momento é alcançar a vida eterna. É esse o nosso alvo. E para mim, você encontra uma notícia, olha, para você nunca morrer, para você ter uma saúde perfeita, ter pele de bebê, você tem tudo na vida, você não vai morrer nunca, não vai chorar, não vai ter morte. Você quer? Eu quero. Então você tem que buscar o quê? O alvo, que é a vida eterna. Começa com a santificação, derramado pelo sangue de Jesus. Amém? Mas como é difícil isso, pastor? É verdade. Em benefício de todos. O sacrifício de Jesus é em benefício de todas as pessoas. Então as pessoas têm duas coisas importantes. Ou quer ou não quer. Entendeu? Fácil, né? Hora de decisão. Eu quero a vida eterna? Sim. Você quer a vida eterna? Não. Sim ou não? Tem pessoas que querem e outras que não querem. Aquelas pessoas que querem, então tem que buscar o alvo, tem que fazer de tudo para alcançar o seu objetivo, porque na volta de Jesus, com certeza, o que vai acontecer? Você estará com Ele. Amém, irmãos? Vale a pena ou não vale a pena? Uma pessoa que sofreu uma tragédia nesses dias, no Rio de Janeiro, perdeu tudo. Imagina uma pessoa que tinha casa, tinha esposa, tinha filhos, tinha netos, tinha tudo. Emprego, tudo. Numa noite, numa tempestade, as barreiras das montanhas, porque eles moravam embaixo, desceu à noite. Ele conseguiu sair pulando, mas a família ficou para trás. Pegou todo mundo dormindo, soterrou todo mundo, morreu a família inteira. Só sobrou ele. E o repórter pergunta, escuta, mas o senhor perdeu tudo? Eu falei, sim, perdi, mas Deus ainda me preservou minha vida, porque Ele deve ter algo grande na minha vida. Eu não sei o que Deus tem para a minha vida, mas se Ele me preservou e levou minha família, eu tenho certeza que Ele tem algo na minha vida, e eu vou buscar esse algo. A partir de hoje eu vou buscar esse Deus, para saber dele o porquê que Ele me preservou. Por que não me levou junto? Por que só eu fiquei? Porque naquele momento eu despertei, pulei, de repente veio aquele monte de barro, ele ficou todo esbarrado, ele ficou soterrado também. Mas a cabeça dele ficou para fora. Ele não morreu, mas a família inteira morreu. Deus tem algo na minha vida. Deus tem um plano na sua vida. Se você está aqui essa noite, porque Deus tem algo para você. E se você tem no seu coração a busca da santidade, com certeza Deus diz, sim, meu filho, você vai estar lá comigo. Amém? Jesus diz assim, não é você que me escolhe, não, eu que escolhi você. Alguém já pensou nisso? Que você foi escolhido por Jesus, eu fui escolhido por Jesus? É como se fosse uma escalação de time de futebol. Tem 22 jogadores, só joga 11. Quem é que escolhe? É o técnico. Por que ele escolhe? O melhor jogador. De vez em quando ele pode fazer uma mudança, mas não, Deus não tem isso não. Deus escolhe as pessoas porque conhece o coração dessas pessoas, mas ela tem o livre-arbítrio, que no momento da vida ela pode dizer, não quero mais Jesus, eu não quero mais Jesus, não quero mais Jesus, eu vou ficar no mundo. A pessoa pode escolher, mas Deus conhece o coração de cada vida, de cada pessoa. Amém, irmãos?
Em benefício de todos, Jesus morreu, o sacrifício dele. O grande sacrifício pelo pecado foi fora da cidade. Interessante isso, pastor. Fora da cidade? O sacrifício de Jesus foi fora da cidade? Será que existe uma explicação para isso? Fora da cidade? Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 13 de Hebreus. Se você trouxe sua Bíblia, pode abrir aí. Capítulo 13 de Hebreus. Capítulo 13, versículo 12. Olha o que diz. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. O que aconteceu? Jesus fez o quê? Interessante o que está escrito aqui. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade. Ele começou a ser açoitado ali na frente de Pôncio Pilatos, mas ele foi machucado violentamente fora da cidade. O Gólgota, o Calvário, ficava fora da cidade. Agora, qual é a explicação de por que fora da cidade? Por que não na cidade? Porque as coisas acontecem na nossa vida fora do ambiente onde nós estamos. As coisas não acontecem no seu meio, não é fora. As pessoas querem te machucar fora. As pessoas assaltam você às vezes fora. As pessoas querem a sua destruição fora. As pessoas maldosas querem fazer de tudo para que você fique fora do propósito de Deus para a sua vida. É o maligno que faz isso. Você é levado para fora para poder ser atacado. Jesus foi levado para fora da cidade, chicoteado até aquela passagem até o Gólgota, até o Caveira, até lá o Calvário, para ele ser morto lá em cima, fora da cidade. Olha o versículo 13 que diz: portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Quando Jesus foi sacrificado durante aquele percurso, desonra, ele foi machucado, ele foi humilhado, ele foi desonrado, tudo por causa dos nossos pecados, tudo porque nós sofremos tudo isso. Agora é um sacrifício. Vamos ver o versículo 14. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. É a nova cidade, a nova Jerusalém, que está preparada para nós na volta de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha só, portanto, versículo 15. Por meio de Jesus Cristo, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O sacrifício de Jesus foi por nós. Antigamente se fazia sacrifício matando um bezerrinho, matando uma ovelhinha, tudo bem perfeitinho. Não, agora o sacrifício nosso em relação a Jesus é o nosso louvor a Ele. Hoje muitas pessoas, e vocês vão ver na televisão, muitas pessoas pagando promessa. Então as pessoas às vezes andam quilômetros de joelho pagando promessa para alcançar uma graça, um milagre. Tem pessoas que sobem escadaria de costa, com um jarro na cabeça, como se estivesse fazendo um sacrifício para Deus, para alcançar algum benefício, para alcançar alguma graça. É necessário que isso aconteça? Não, Jesus não quer esse tipo de sacrifício. Qual o sacrifício que Ele quer? Versículo 15, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente, quer dizer, sempre a Deus, um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios Deus se agrada. A bondade, a benevolência, o amor, o louvor, a gratidão. Deus quer disponibilidade sua para poder adorar a Ele. Amado, será que Deus quer que você derrame sangue? Lá na Tailândia, o pessoal nessa Semana Santa, eles pegam um chicote com um negócio no final e fica batendo nas costas, sangrando. Você acha que Jesus quer isso? Por que Jesus morreu na cruz? Já foi chicoteado. Ele não quer sacrifício de ninguém. Ele não quer que ninguém se exponha ridiculamente.
Não quer que ninguém seja o quê? Envergonhado, igual está aqui, desonrado, porque isso é desonra. Jesus quer de você amor. Jesus quer de você sentimento de gratidão. Está escrito aqui: portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Não há necessidade de você fazer mais isso, porque ele já fez por você. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios Deus se agrada. E isso é um sacrifício. Sacrifício a Deus em louvor e gratidão, e dizer: Senhor, eu reconheço o sacrifício de Jesus. Quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, nós não podemos ter na nossa mente de que nós devemos nos sacrificar dessa forma. Quem tem dezão? Quem tem R$1? Então você vai sacrificar esse R$1 para Jesus aqui agora? Não, Deus não quer isso não. As doações, as ofertas do coração. O sacrifício que Deus quer é ser disponível para agradar a Ele, louvar, glorificar, buscar pessoas para trazer para o átrio, para louvar e adorar, da mesma forma que você está fazendo. Amém, irmãos? Os sofrimentos de Cristo foram profetizados. Você pode abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. É perto de Hebreus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Olha o que diz: procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. O sacrifício de Cristo foi profetizado. Isaías, Ezequiel, Zacarias, Davi, os Salmos, todos falaram a respeito de Jesus Cristo, Messias. Foram profetizados. Então, para a nossa disposição, para nosso conforto, nós temos que aprender aquilo que Deus foi importante para nós, o seu sacrifício que nos representa. Foram dados como exemplo para serem seguidos. O capítulo 2, versículo 21 de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca, nenhum engano. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Amém, irmãos? Que coisa linda, né? Ele não reclamou. Por que ele não reclamou? O pessoal batia nele, xingava ele, cuspia, fazia de tudo, ele ficava quieto. Por quê? Propósito de Deus para a vida dele. Ele tinha que sofrer tudo isso por mim, por você. Nós não reconhecemos isso. Os sofrimentos de Cristo foram dados de exemplo para serem seguidos. Qual é o exemplo que você pode ter a respeito de que Jesus não fazia absolutamente nada quando alguém insultava, brigava, xingava, batia? Se alguém te dá um pontapé, o cara não gosta de você, olhou para você e falou: vou te dar um tapa, aí pá, o que você faz? Cai em cima dele e arrebenta com ele. Então você não está seguindo o exemplo de Cristo? Jesus foi esbofeteado, alguém cuspiu. Alguma pessoa diz assim: mas eu vou levar desaforo para casa, a pessoa me agrediu, a pessoa fez o que não devia fazer. Não revida, perdoa, chama a polícia, prende o cara, porque se você revidar, você vai ser igual a ele. Exemplo é difícil. Seguir o exemplo de Cristo? Não, se você tiver o equilíbrio perfeito e busca a santidade, você não pode pagar o mal com o mal. Você tem que pagar o mal com o bem. Mesmo sendo ofendido, mesmo sendo agredido, você não deve procurar situações de revanche, porque se você buscar revanche, com certeza vai dar coisa ruim. Quando alguém te insulta sem você dever, o que você tem que fazer? Cai fora.
Cai fora, sai do ambiente de crise. Já aconteceu várias vezes isso. Comigo já aconteceu várias vezes, pessoas incomodadas, mal vistas, mau caráter, bandidas, que às vezes não gostam de você e tem raiva, gratuitamente. Então você tem que sair fora da crise, abençoa a pessoa e sai fora. Amém, irmãos? Seguir o exemplo de Cristo. O versículo 23 diz assim: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quem é que julga com justiça? Ele se entregava àquele que julga com justiça. Quem é que julga com justiça? Deus. Ele não revidava, ele entregava a Deus para que Deus cuidasse daquela situação. Quando você estiver em situação de perigo, você se entrega a Deus. Senhor, Jesus está vivo, ressuscitou, é Ele que você vai buscar. Senhor, o Senhor foi insultado, o Senhor não revidou, eu não posso revidar essa ofensa, entrego nas tuas mãos, porque o Senhor sabe como que é um negócio. É isso, irmãos? Tu sabes, Senhor, o Senhor passou por isso que eu estou passando, então está nas tuas mãos para que o Senhor possa me defender dessa situação que eu me encontro. Os sacrifícios, os sofrimentos de Cristo são o único caminho que conduz a Deus. Capítulo 3, versículo 18. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. São o único caminho que conduz a Deus. Quando você passa por certas dificuldades, ou você está bem, ou encontra alguém com dificuldade, o que você tem que fazer? Falar de Jesus para a pessoa, tentar resgatar essas pessoas, tentar fazer com que essas pessoas sintam, na verdade, uma motivação para estar com Cristo, para buscar a santificação e para alcançar a vida eterna com você. Você é egoísta? Lógico que não. Se você ama Jesus, se você quer a santificação e quer a vida eterna, você não quer que a sua esposa tenha a mesma coisa que você vai ter? Seu marido, seu amigo, as pessoas? Amar a Deus sobre todas as coisas? E qual o novo mandamento? Já falei bastante vezes aqui. Qual é o novo mandamento? Jesus disse: um novo mandamento vos dou. O quê? Vos ameis uns aos outros como eu vos amo. Esse é um novo mandamento. Então está nesse caminho que conduz a Deus. Servem como armamento espiritual. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Amém, irmãos? Quando você sofre qualquer tipo de ataque inimigo e você coloca nas mãos de Deus, você rompeu com o pecado. Porque se você revidar e fizer a mesma coisa que estão te fazendo, pecado. Você está se igualando ao bandido, se igualando às pessoas do mal. Então nós temos que ser diferentes na condução do nosso dia a dia e nos relacionamentos com as pessoas. Somos co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Versículo 12 e versículo 13 do capítulo 4 diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória foi revelada, vocês exultem com grande alegria. Amém? Gostaram da palavra? Presta atenção, amados. Você tem que estar suportando todas as situações adversas na sua vida. Porque o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas que é momentânea a tribulação, é momentânea. Porque se você estiver firmado em Jesus Cristo, reconhecendo o sacrifício dele, buscando a santidade, pagando o bem, não com o mal, mas o mal com o bem, o que vai acontecer na sua vida? Você estará preparado para estar na proteção total de Cristo. Amém, irmãos? Olha o que diz aqui a palavra: mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Participação do sofrimento de Cristo é o que você às vezes sofre. É o mesmo sofrimento que Cristo passou e padeceu. Então diz para alegrem-se.
para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exaltem com grande alegria. Quando a volta de Jesus acontecer, e você estará limpo, puro, santificado, buscando a Deus. Amém, irmãos? É algo importante para as nossas vidas. Deve ser nosso testemunho também os sofrimentos de Cristo. No capítulo 5, versículo 1. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Nós temos que ser testemunhos daquilo que Cristo nos revela através da sua palavra, do Evangelho. Amém, irmãos? Por que nós fizemos na oração intercessória? Eu chamei os pastores para orar por vocês. A oração intercessória é aquela que busca o coração de Deus, para que Deus possa derramar os desejos do seu coração em você. Amém, irmãos? E a palavra é clara, que quando impomos as mãos e pedimos que Deus abençoe cada vida aqui, pode ter certeza que a manifestação do Espírito Santo aconteceu na vida de cada um nessa noite. Amém? É só receber e tomar posse da bênção. A cruz é a maior expressão do amor de Deus por nós. A cruz é a maior expressão do amor de Deus por nós. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Então esse presente de Deus para nós, esse é o presente. Eu vou dar meu filho, que vai morrer na cruz, por todas as pessoas que eu amo. E quem quiser, Jesus diz, quem quiser vir após mim, está lá em Lucas, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome cada um sua cruz e siga-me. Essa cruz. Amém, irmãos? É a felicidade, a alegria, a paz que Deus nos traz a cada dia. Temos que reconhecer esse sacrifício do Senhor, para que nós possamos ter uma vida santificada e alcançando aquilo que nós queremos tanto, 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 que é o nosso objetivo, que é o objetivo do cristão, que é a vida eterna. Amém? Amém? Sabe onde está a vida eterna? Abra aí em João, capítulo 3, capítulo 17. Apóstolo João, capítulo 17, vocês vão saber onde que está a vida eterna. João, capítulo 17, e o versículo 3. 17, 3. Olha só que lindo. Vamos ficar em pé para ler essa passagem e nós vamos orar. É uma oração que Jesus fez a Deus pelos seus discípulos, mas que eu vou destacar o versículo 3 para vocês conhecerem e terem certeza da vida eterna. Ele diz assim, João 17, 3. Esta é a vida eterna. Ele está dizendo que esta é a vida eterna. É uma afirmação. É Jesus. Depois vocês vão ler o capítulo inteirinho, 17 de João em casa, e vão meditar nessa oração de Jesus. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? Que te conheçam. É Deus, é Jesus olhando para os céus e orando a Deus Pai. A vida eterna é esta, que te conheçam verdadeiramente, e a Jesus Cristo que tu enviastes. Então a vida eterna, hoje, nós podemos ter. É conhecer verdadeiramente a Deus e a Jesus Cristo. Amém, irmãos? É estarmos interligados no único propósito de Deus para as nossas vidas, que é essa vida que Ele nos dá. Amém? Coloque a mão no coração. Eu quero abençoar a sua vida agora nesse momento. Esse é um culto missionário. Esse é um culto que é rápido, de adoração, de busca. E com certeza Deus se alegra de ver o povo dele todo contente e feliz, colocando sua vida diante dele e reconhecendo o sacrifício dele na cruz, sabendo que o sofrimento de Jesus nós passamos também, uns mais, outros menos, mas sabemos que Jesus conhece aquilo que nós passamos, os nossos problemas, as nossas adversidades, nossas necessidades. Jesus conhece todas elas. E para que a gente possa conseguir esse perdão
E esse benefício do milagre, nós temos que reconhecer o sacrifício dele verdadeiramente, conhecer a Deus Pai e o Filho, para que nós possamos viver totalmente dependentes dele. Paizinho querido, nós aprendemos a tua palavra, nós rapidamente falamos algumas coisas que é interessante saber para buscarmos a santidade e viver na tua dependência, a não revidar qualquer mal que possa nos acontecer, mas queremos seguir ao Senhor como exemplo de amor, de fidelidade, às vezes apanhando, mas resignadamente, colocando diante do Senhor essas coisas, e que cada um receba segundo as suas obras. Ó Pai, eu gostaria agora de pedir uma bênção especial, de paz, de alegria, de fortalecimento, da fé, porque sem fé é impossível agradar o Deus Pai. Acrescente a nossa fé, esteja conosco, Pai. Coloque os anjos do Senhor acampados ao nosso redor, nos livrando do maligno que está sempre nos atacando. Ó Pai, derrame alegria às pessoas que estão aqui nessa noite. Paz, tira a depressão, qualquer tipo de prejuízo que possa alcançar a vida de cada pessoa aqui nessa noite. E que cada um possa viver contente e feliz diante do Senhor. Ó Pai, nós queremos pedir e agradecer por tantos anos aqui neste culto. Abençoa cada vida aqui, Pai. Dê alegria e dê paz. Livra-os do maligno e que elas possam ter uma semana radiosa e maravilhosa. Estenda a sua mão assim. Você vai receber agora. Eu profetizo na sua vida, meu irmão, minha irmã, a partir de agora, em nome de Jesus Cristo, com a unção do Espírito Santo, eu profetizo na sua vida prosperidade, saúde, alegria, coragem e muita paz. Quem recebe, diga: eu recebo. Eu recebo e toma posse da bênção. Muito obrigado. Deus abençoe até quarta-feira que vem. Que as bênçãos do Senhor estejam com todos que estão aqui nesta noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado aí e fala: opa, hoje foi meu dia. Dê vitória.